Hoje a gente vai mergulhar numa das decisões mais importantes e, olha, bem complexas do Superior Tribunal de Justiça, o tema 1215. E no centro de tudo está um verdadeiro quebra-cabeça jurídico. Um crime sexual que acontece dentro de casa pode acabar gerando uma punição em dobro para o agressor? A resposta para isso, como vamos ver, pode mudar o cálculo de milhares de penas no Brasil. Ok, vamos direto ao ponto. A pergunta que basicamente travou milhares de processos pelo país foi essa aqui. É justo usar duas leis diferentes para aumentar a pena de alguém por causa do mesmo contexto, da mesma relação de proximidade com a vítima? Isso seria punir duas vezes pela mesma coisa, o famoso bis in idem, ou seria na verdade uma resposta mais completa do Estado a um crime tão grave? Foi exatamente essa a questão que o STJ teve que resolver. Para a gente conseguir entender essa decisão de forma bem clara, vamos seguir este roteiro. Primeiro, qual era a confusão que fez o STJ precisar entrar em campo? Depois, vamos dar uma olhada nas duas normas do Código Penal que estavam em pé de guerra. Em seguida, vamos entender o princípio jurídico que está no coração de tudo isso, o não bis in idem. E claro, a gente chega na decisão final do STJ e o que ela significa na prática. Então vamos lá, mergulhando na controvérsia. Por que essa questão virou uma bola de neve tão grande a ponto de precisar da intervenção do STJ? A resposta cabe em duas palavras: insegurança jurídica. Imagina só o cenário. Pelo Brasil inteiro, juízes e tribunais decidiam de formas totalmente diferentes. Para alguns, aplicar as duas normas era claramente punir duas vezes pelo mesmo motivo. Para outros, não. As normas protegiam coisas diferentes, valores jurídicos diferentes. Essa confusão toda criou um caos, e foi por isso que o STJ afetou o caso no sistema de recursos repetitivos, que é basicamente um jeito de dizer: pessoal, parem tudo, suspendem todos os processos parecidos no país até que uma regra única e obrigatória fosse definida. Agora, a gente entra no coração mais técnico do debate. Para entender a decisão do tribunal, é fundamental, mas fundamental mesmo, saber a diferença entre as duas ferramentas que o juiz tem para aumentar a pena nesses casos. Elas não são a mesma coisa, e a diferença entre elas é a chave para desvendar esse mistério todo. Bom, vamos destrinchar essa tabela aqui. De um lado, a gente tem o artigo 61. Pensa nele como uma agravante geral, que vale para vários crimes e entra na segunda fase do cálculo da pena. Ele fala de coisas como relações domésticas, morar junto, sabe? Do outro lado, tem o artigo 226, que é uma majorante específica. Ela só vale para crimes sexuais e entra lá na terceira e última fase do cálculo, aumentando a pena numa fração fixa. E ela foca na relação de poder, de autoridade, pai, padrasto, tutor. O grande debate era, mas quando um pai abusa da filha dentro de casa, a relação doméstica de uma norma já não está contida na relação de autoridade da outra? E essa pergunta nos leva direto ao princípio que sustenta toda essa discussão. O non bis in idem não é só um detalhezinho técnico, não. É um direito fundamental, é um freio no poder que o Estado tem de punir. Basicamente, esse princípio diz o seguinte: ninguém pode ser punido ou processado duas vezes pelo mesmíssimo fato. É uma garantia que está em tratados internacionais que o Brasil assinou, como a Convenção Americana de Direitos Humanos, e serve para dar segurança jurídica para todo mundo. E é importante saber que esse princípio tem duas caras. A processual, que impede um segundo julgamento pelo mesmo crime, e a material, que é a que realmente importa para a gente aqui. A que proíbe que o mesmo fato seja usado mais de uma vez para piorar a pena de alguém. O argumento da defesa era exatamente esse. Usar a relação familiar para agravar e também para majorar a pena era uma violação clara dessa dimensão material. E essa citação do ministro Rogério Schietti Cruz, que é uma grande autoridade no assunto, resume a ideia perfeitamente. Punir duas vezes pela mesma coisa quebra a ideia de proporcionalidade. A resposta do Estado se torna exagerada, desmedida e, por isso, injusta. É por isso que essa discussão era tão séria. Com todo esse cenário em mente, a gente chega finalmente no ponto de virada. Como é que o STJ desatou esse nó? A solução que a Corte encontrou foi, digamos, cirúrgica, bem técnica, e acabou criando um novo padrão para o país inteiro. Então, o veredito final do STJ foi: na maioria das vezes, aplicar as duas normas ao mesmo tempo é permitido sim. Não é bis in idem. Mas, e esse é o detalhe que muda tudo, como em toda boa discussão jurídica, tem um depende. Uma exceção fundamental que define as regras do jogo. E aqui a gente vê o raciocínio brilhante do relator, o ministro Joel Ilan Paciornik. A Corte literalmente dissecou as leis. Primeiro, identificou que o único ponto onde elas realmente se cruzam é na relação de autoridade. Depois percebeu que outros fatos, como morar junto, são independentes. Então a regra geral ficou assim: se temos fatos diferentes, as punições podem se somar.
A relação doméstica pune o abuso da confiança do lar, já a ascendência pune a traição do dever de proteger. E a exceção? A exceção é se o único elemento que conecta agressor e vítima for a autoridade. Aí sim, para evitar a punição dupla, o juiz deve usar só a lei mais específica, a do artigo 226. Ok, a tese foi entendida. Mas e aí? O que isso muda no dia a dia, na prática? Vamos agora ver os impactos reais dessa decisão que, olha, são enormes e imediatos. Primeiro, segurança jurídica. Acabou aquela divergência, aquela loteria, agora existe um padrão nacional. Todos aqueles milhares de processos que estavam na gaveta esperando vão ser julgados com essa nova orientação. Na prática, isso provavelmente vai levar a penas mais severas em muitos casos, porque agora os juízes têm o aval do STJ para aplicar os 2 aumentos. E claro, em casos como o que originou o tema, as decisões que tinham tirado um dos aumentos vão ter que ser revistas. Uma ótima pergunta para a gente analisar é a postura do tribunal. O STJ que inovou, criou um direito novo ou ele só aplicou a lei que já existia de uma forma bem rigorosa? E aqui está a parte mais interessante. Do ponto de vista da técnica jurídica, a decisão é conservadora. O STJ não inventou nada novo, ele só interpretou a lei que já estava lá, fazendo essa distinção bem técnica entre as normas. Só que o resultado prático dessa interpretação conservadora é mais punitivo. Ele acaba se alinhando com uma visão de maior rigor penal para esses crimes, o que muita gente pode ver como uma resposta mais firme da justiça. Isso nos deixa com essa reflexão final. Essa distinção que a Corte fez é um refinamento, um avanço técnico necessário para uma punição mais justa? Ou será que é um excesso de formalismo que na prática ignora que na triste realidade do abuso dentro de casa, a autoridade e a convivência estão quase sempre misturadas, sendo na verdade 2 faces da mesma moeda da violação de confiança? A discussão, como a gente viu, é bem profunda e com certeza não acaba aqui. Por isso, fica o convite para deixar a sua opinião sobre essa decisão aqui nos comentários. E claro, para não perder outras análises como esta, se inscreva no canal. Se este conteúdo ajudou a clarear as coisas, já sabe, né? Deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Até a próxima!